Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí, o seu encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando hoje sobre a criação. Você acha que o planeta surgiu ao acaso? De onde foi que veio a raça humana? É uma forma evoluída? Hoje esse assunto será tratado em especial com muito mais detalhes no nosso estudo. Continue conosco. Olá, estamos aqui em frente à Ponte Estaiada, um monumento típico da cidade de Teresina que atrai muitos turistas e visitantes e também as pessoas daqui da cidade. Veja bem que para que essa obra fosse construída é preciso muito cuidado, muita cautela e muito cálculo, para que você pudesse obter uma sensação boa ao visualizar a ponte. Da mesma forma, será que a natureza teve um design inteligente? Será que o mundo foi planejado em todos os seus mínimos detalhes? Será que a humanidade veio da evolução ou ela foi criada? Quem sabe você vai obter a resposta dessas perguntas hoje no estudo, ouvindo a voz de Deus falando sobre a criação. Olá, querido, seja muito bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí. E hoje, mais uma noite especial, nós estamos aqui reunidos, mesmo virtualmente, à distância, para estudarmos mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E eu fico muito feliz porque você está aqui conosco, acompanhando esses estudos. Ontem a gente já teve o primeiro estudo, estamos agora na segunda noite, mas ficaria tudo ainda mais interessante, mais alegre, se você também convidasse os seus amigos para participar conosco. Então, eu quero desafiar você nesse momento a começar esta noite compartilhando o vídeo que nós estamos aqui nesse momento transmitindo para você. Compartilhe com seus amigos, contatos, com vídeos para estudar a Bíblia. Diz, olha, estou estudando a Bíblia ali por um canal no YouTube, vem ver comigo e tal, é muito interessante. Convide seus amigos para que eles também recebam dessa bênção que você está recebendo. E eu quero convidar você para a gente entrar hoje no segundo tema dos nossos estudos. E hoje nós vamos falar sobre a beleza da criação divina. A beleza da criação divina. Hoje vamos falar sobre a origem do mundo, a origem de tudo. Mas antes da gente entrar, eu quero agradecer a você que tem participado aí no chat, tem enviado suas dúvidas. Quero dizer para você também, sempre que você quiser, você pode entrar em contato por esse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Você pode deixar lá a sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão. Se você quiser um estudo mais aprofundado, também pode deixar lá o pedido. Enfim, pode entrar conosco, é um espaço que a gente tem para nos comunicarmos através desse número de WhatsApp. Então, tá aí para você. Sempre que você quiser, pode deixar a sua mensagem lá para a gente, tá? Inclusive, se ficou alguma dúvida do último estudo, não hesite em mandar uma mensagem para esse número aí, tá bom? Você pode também pegar o seu celular e ler esse código, QR Code, para poder entrar em contato direto com a gente, tá bom? Voltando aqui, hoje o nosso tema é esse, Nós vamos estudar sobre a beleza da criação divina. E eu quero convidar você primeiro a relembrar um pouco do que a gente estudou no estudo de ontem, Ontem nós vimos que para Jesus a palavra de Deus é a fonte da verdade. Então Jesus assim considerava a palavra de Deus. Nós vimos também que muitos estudam ela, mas não a compreendem. E qual seria a forma correta, então, de estudar? É um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Lembra que a gente disse que a Bíblia não trata sobre um tema todo de uma vez? É um texto aqui, um texto ali em outro livro, um texto escrito por outro autor bíblico, e assim a gente vai construindo o pensamento a respeito de determinado tema. A gente viu também que toda a Bíblia é inspirada por Deus.
Não apenas o Antigo, não apenas o Novo Testamento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós vimos também que nós não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Ninguém recebeu essa autorização de Deus. Somente Deus, que é o autor, poderia fazer algo desse tipo. E ele decidiu não fazê-lo. Tá bom? Então, esses foram alguns pontos que a gente estudou no estudo de ontem. Hoje, nós vamos ver, então, vamos estudar sobre a origem do mundo. O que a Bíblia diz a respeito disso. Mas antes eu quero mencionar para você que nós temos atualmente duas teorias antagônicas, né, como as principais teorias para o surgimento da vida em nosso planeta. A primeira delas é a teoria da criação e a segunda delas é a teoria da evolução. A teoria da criação ela sempre foi aceita ao longo de milênios, né? Ao longo de cerca dos 6 milênios que nós vivemos, né? Ela sempre foi aceita. A teoria da evolução ela já começou agora no último século, no século XX, no milênio ali de até o ano 2000, né? Milênio de 1001 até 2000, ou seja, lá por volta dos anos 1700, 1800, já começava-se a falar alguma coisa sobre isso, né? Até que finalmente essa teoria foi consolidada, né? Como a teoria da evolução. Enfim, nós temos então duas teorias antagônicas combatendo, que são antagônicas, são contrárias, né? Combatendo em relação à origem do universo. A teoria da criação diz que Deus foi quem criou o planeta e tudo que existe. A teoria da evolução diz que em algum momento uma grande explosão cósmica casualmente gerou vida e essa vida foi evoluindo para uma forma mais avançada de vida e até chegar onde nós estamos hoje ao longo de milhões e bilhões de anos. Enfim, são duas teorias antagônicas. O meu objetivo aqui não é ser científico, né? Apenas apresentar um pouco do que são as duas teorias para que você possa entender. Tá bom? Mas e aí? Qual das duas teorias a Bíblia defende? Com certeza a Bíblia vai defender a teoria da criação, de que Deus é o criador de todas as coisas. Só que se Deus é o criador de todas as coisas, né, a gente tem um grande problema, né? Se foi Deus quem criou tudo, por que é que existe o mal? Né? Nós vamos responder essa pergunta no estudo de amanhã. Mas hoje eu quero convidar você a estudar comigo aqui só sobre a teoria da criação, tá bom? Mas antes da gente entrar, então, começar a responder as perguntas, abrir a Bíblia, quero convidar você para a gente fechar os nossos olhos e falar com Deus. Oremos, então. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E também, Senhor Deus, somos gratos a Ti, porque temos esse espaço para estudar a Tua Palavra. E Te rogamos que o Senhor possa estar conosco, conduzir os nossos estudos, e que tudo seja, Senhor Deus, direcionado por Ti, que tudo seja, Senhor Deus, abençoado e guiado por Ti, pela Tua mão. Em nome de Jesus, nós rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Bom, nós temos aqui, então, a nossa primeira pergunta de hoje. E a pergunta é, como era a Terra antes de ser criada? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da origem do mundo? Vamos ver? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a Bíblia vai responder para a gente essa pergunta. E ela vai dizer assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia diz para a gente que antes de tudo ser criado, a terra era sem forma e vazia. Não havia nada. Não havia nada nela, não havia nenhuma forma identificável, né? Era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É por isso que a Terra era chamada de abismo, né? Porque ela era sem forma e vazia. Mas o que aconteceu então? Como o universo foi formado? Aí nós vamos responder exatamente a segunda pergunta, né? Como foi formado o universo? E nós temos aqui então, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, a Bíblia nos dizendo o seguinte, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então percebe uma coisa? A Bíblia mesmo apresenta a criação como sendo, crer na criação como sendo um ato de fé. É um ato de fé. A Bíblia não se propõe a apresentar e dar todas as evidências, as provas cabais da criação, mas ela nos desafia a ter fé também para crer na criação. E quando a gente pega a teoria da evolução,
também é necessário ter fé para crer na evolução. Pois se para haver uma prova cabal é preciso fazer um experimento científico, como é que a gente vai fazer um experimento científico em laboratório que comprove a evolução ocorrendo ao longo de milhões e bilhões de anos? Então, tanto para ter fé na criação, quanto para ter fé, tanto para crer na criação, quanto para crer na evolução, é necessário um passo de fé. É necessário um passo de fé. E a Bíblia nos convida a, pela fé, dar esse passo em relação à teoria em direção à teoria da criação. Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os céus, lá no Salmo 33, versos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós temos aqui a Bíblia afirmando que Deus é o autor da criação. Deus criou todas as coisas. Então, já vimos que a terra era sem forma e vazia, e em algum momento Deus criou todas as coisas. Mas agora uma pergunta muito interessante. Quem participou do ato da criação? Quem foi? Quem estava presente lá quando tudo foi criado? Quero convidar você agora a ler Gênesis 1, verso 1 e 2, e depois a gente vai ler outro texto. Olha o que diz esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja que aqui a gente já tem dois personagens participando da criação. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, não é? Que é mencionado aí no verso 1, e também o Espírito de Deus. O Espírito Santo também é mencionado pairando por sobre as águas. Então já temos dois personagens presentes na criação. Mas nós vamos ver também aqui, João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3 e o verso 14. Olha o que diz esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, a Bíblia está falando de um personagem que estava com Deus lá na criação e que participou da criação, chamado Verbo. Vamos descobrir quem é esse Verbo? O verso 14 vai dizer na sequência. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, quem é que se fez carne e habitou entre nós? Quem é que é o unigênito do Pai? Está falando de Jesus. Então, o texto de João está dizendo que Jesus, que é o Verbo de Deus, também estava presente na criação. Logo, nós temos presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Todos eles participaram do processo da criação. Eles trouxeram o nosso mundo à existência. A Bíblia, embora ela não mencione a palavra trindade, claramente ela nos dá a entender que existem três pessoas coeternas, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, embora a Bíblia os identifique como sendo um só Deus, eles são três pessoas distintas. Não é um único ser com três cabeças, não. São três seres, mas um único Deus. Existem muitas coisas na Bíblia que são de difícil entendimento. Com certeza, entender sobre a natureza, a origem de Deus, é algo que nunca vai ser possível para nós. Então, nós devemos ficar apenas com o que a Bíblia nos revela. Não tem como a gente agora ficar tentando especular. Mas como é que é? Como foi que ele surgiu? Como foi que Deus teve início, não teve início? Não adianta a gente tentar especular em cima daquilo que a Bíblia não nos revelou. O que a Bíblia nos revela são três seres eternos. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas há um único Deus. Então, é o que a Bíblia nos revela. Pode ser difícil para a gente entender, mas pela fé a gente tem que aceitar que nós temos um único Deus, mas que é composto de Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Então, eles três estavam no processo da criação. Eles todos participaram. Mas agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Como foi o processo diário da criação? Como foi que aconteceu a criação? Vamos ver? A Bíblia fala que a criação ocorreu em 6 dias literais. Em 6 dias Deus criou o planeta e no 7º ele descansou.
e dando origem, inclusive, à semana que nós temos hoje de 7 dias. Né? Mas vamos ver como foi esse processo? Quero convidar você para visualizar aqui agora. Está em Gênesis 1, né? O capítulo todo vai contar a história da criação. Mas eu quero convidar você para visualizar como foi cada dia da criação. Olha o primeiro. Veja, há uma energia que é calor e claridade e a possibilidade de se ver o que antes não se via. Ela veio antes de tudo para que todo o resto pudesse existir. Então logo Deus disse, haja luz. Olha só. Então nós temos aí no primeiro dia da criação, né? No primeiro dia da criação, Deus, então, fazendo a luz, né? Vamos para o segundo dia. Respira. Tanto o hálito que você sorveu quanto o ar que devolveu são gases parceiros que sustentam a vida. A atmosfera e as águas na terra se firmaram ao som da palavra. Segundo dia, separação de águas e a criação do firmamento, os céus. Né? Terceiro dia. Toca. A terra por entre seus dedos, a água na planta dos pés. O que há na terra, o que há na água, o que há nas plantas, existe em você e para você. Então, aí no terceiro dia, nós temos o quê? Deus faz com que todas as águas se ajuntem num só lugar e cria a terra, a parte concreta onde a gente pisa, né, o solo. E nesse solo ele fez brotar todas as árvores, plantas, frutíferas que nós temos. Né? Vamos para o quarto dia? Olhe bem para cima. Joias no céu brilham noite e dia. Elas nos dão os dias, os anos, as estações, e em apenas um relance, a chance do extraordinário. Então, no quarto dia, Deus criou os luminares. O sol, a lua, fez com que aparecessem o sol, a lua e as estrelas, aparecessem para o planeta Terra. Então, quarto dia da criação completo. Né? Vamos ver o quinto, então. Escute. Gigantes e pequeninos em sinfonia. Do bater das asas e das barbatanas ecoa a paz daquele que diz povo ai. Ele sabe quando o grande nasce e quando o minúsculo cai. Então, no quinto dia, nós temos a criação das aves para povoarem os céus e dos peixes e os seres aquáticos para povoarem as águas. Agora nós vamos, então, para o sexto dia da criação. Espere. No princípio havia cuidado, hoje existe cautela. O mesmo Deus que deu fôlego a homem e animais, deu a vida para extinguir a morte. Pronto, temos aí, então, no sexto dia da criação, a criação do homem, da mulher e dos animais terrestres, né, que habitam entre nós. Então, esses foram os 6 dias da criação. Nesses 6 dias, Deus criou tudo que existe. Mas e no sétimo, o que ele fez? Vamos ver? Pare. O descanso é o oásis para a opressão. Quando houver a sensação de que tudo depende de você, lembre-se de que há um Senhor de toda a vida, de toda a criação. Então, como nós vimos, no sétimo dia, Deus, então, ele descansou. Então, assim se deu a criação. No primeiro dia, Deus fez a luz. No segundo dia, Deus fez separação entre as águas, embaixo e em cima, na atmosfera. Criou o firmamento, esse céu que a gente conhece hoje, esses gases que a gente respira. Criou também, no terceiro dia, o solo, a parte seca, os mares. Fez brotar no solo árvores, plantas frutíferas, flores, relva, tudo que existe, que nasce da terra, foi no terceiro dia. No quarto dia, ele colocou, então, à disposição da terra o sol, a lua e as estrelas, né? Fez com que aparecessem esses astros para, então, marcarem os dias, os anos, as estações. No quinto dia, ele fez seres vivos para povoarem as águas e o céu, né? As aves e os peixes. E também, no sexto dia, ele fez todos os animais terrestres que nós conhecemos e também a obra-prima da sua criação, o ser humano, né? O homem e a mulher. Mas,
como foi criado, como foi essa criação, né, do homem e da mulher? É a nossa próxima pergunta. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente aqui em Gênesis 1, versos 26 e 27. Olha como, lê com atenção comigo. Ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então a gente percebe a Bíblia declarando aqui enfaticamente que foi Deus quem criou o ser humano. Ontem a gente estudou que para Jesus a palavra de Deus era a verdade. E hoje, estudando a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia afirma que o homem e tudo que existe foi criado por Deus. A humanidade e tudo que existe foi criado por Deus. E Jesus diz que a Bíblia é a verdade. Então, queridos, nós estamos diante de uma das maiores verdades do mundo. Embora seja preciso olhar, enxergar isso pela fé, nós estamos diante de uma das maiores verdades da história. Deus criou o ser humano e tudo o que existe. Assim a Bíblia nos afirma. Mas tem mais. A gente viu aí, né, que Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus. Olha só que detalhe interessante. Deus não criou o homem imperfeito. Se ele criou a imagem de Deus, quer dizer que no início, quando ele criou, tudo era perfeito. Não havia nenhum sinal de doença, de envelhecimento, nada. Era um ser humano perfeito. Imagina só as mulheres aí, que Adão Deus não deve ter criado, né? E imagine agora os homens, que Eva não era a criação de Deus. Que mulher não era Eva, a criação de Deus, né? Mas vamos ver mais à frente como se deu nos detalhes a criação do homem e da mulher. Nos versos 7 e 18 do capítulo 2 de Gênesis, nós lemos o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus criou o homem do pó da terra. Ele moldou ali um boneco de barro, de pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha só que lindo, não é? Enquanto em todo o resto da criação, Deus dizia, haja luz e havia luz. Nasçam animais, apareçam o sol, a lua, as estrelas, e tudo aparecia. Mas quando ele vai criar você, quando ele vai criar o ser humano, ele vai com as próprias mãos. Ele molda aquele boneco, ele sopra o fôlego de vida nas suas narinas e ele se torna um ser vivente. Olha que coisa linda, não é? Isso demonstra o cuidado que Deus tem por nós. Desde o início, Deus sempre teve um cuidado especial com o ser humano. Ele é a sua obra-prima da criação da terra. Mas como se deu a criação do homem e da mulher? É o que a gente está respondendo. A gente já viu a criação do homem, mas e a mulher? Como foi? Gênesis 2, 19 a 20 vai dizer o seguinte. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Deus viu que o homem estava sentindo falta também de uma parceira. Todos os animais tinham a sua parceira, mas Adão não tinha. Então Deus agora faz algo surpreendente. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A primeira cirurgia do mundo aí, né? Feita por Deus. Tirou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha só que coisa linda. Deus, ele cria a mulher da própria costela de Adão.
E ele então faz ali aquela mulher perfeita e mostra, apresenta para Adão, e Adão diz, olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus criou o homem e a mulher ali iguais, lá no Éden. E ele criou da costela, como que para dizer, não da cabeça para se sentir superior, nem dos pés para ser pisada. Mas Deus criou a mulher da costela, do lado do homem, para que os dois fossem iguais. Olha que coisa linda, né? Infelizmente, muitas pessoas acusam a Bíblia de ser machista. Mas olha como Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. Ele criou os dois iguais. Infelizmente, o coração do homem pecador depois é que distorceu tudo isso. E agora nós temos, de um lado, homens querendo ser superiores, o machismo, e do outro lado, mulheres querendo ser superiores, o feminismo. Mas Deus criou ambos iguais. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele deu mais um presente ainda para eles. Os versos 24 e 25 desse mesmo capítulo vão dizer para a gente o que foi. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que coisa interessante. Por essas evidências, né? Desde antes, quando Deus apresenta o homem para a mulher, e ele então faz aquela declaração de amor sobre ela, e agora Deus diz assim, olha, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos aqui o estabelecimento do casamento por Deus já no Éden. Olha que coisa linda. São poucas as instituições que nós temos na Bíblia que vêm de antes do início do pecado. E uma delas é a instituição do casamento. É que para Deus, o casamento é uma das maiores bênçãos que pode acontecer na vida de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. Agora, infelizmente, isso ao longo dos tempos tem se tornado muitas vezes uma maldição, infelizmente. Mas será que foi culpa de Deus que criou algo ruim? Ou será que é o coração humano que não aprende a lidar com o casamento? Que não aprende a tornar o casamento uma bênção? Então, Deus criou tudo perfeito. Adão e Eva não tinham pecado. Eles viviam num lugar que era perfeito. E Deus estabeleceu para eles uma união, um laço que é perfeito, que é o casamento. Então, hoje, se por acaso na sua vida você está enfrentando muitos problemas nessa área, nós precisamos recorrer a Deus. Se Ele é o autor dessa instituição, Ele sabe como funciona. Ele pode nos ensinar como fazer funcionar aquilo que não está funcionando. Então, meu amigo, volte-se para Deus. Minha amiga, pergunte para Ele o que a gente pode fazer para que dê certo. Porque Ele foi o autor dessa linda instituição. Mas então a gente vai agora continuar aqui, né? Já no finalzinho aqui do nosso estudo, indo para a nossa penúltima pergunta, que é o seguinte: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Não bastasse a vida, não bastasse o casamento, que presente mais Adão e Eva receberam de Deus? Olha o que diz aí em Gênesis 2, versos 8 e 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha que presente maravilhoso. Deus criou um jardim para eles. E quando a gente fala em jardim, esqueça o que você conhece hoje como jardim. Pode exagerar e exagerar muito, como um lugar grandioso, lindo, maravilhoso. A Bíblia diz que era tão grande que de lá saía um rio que se dividia em 4 braços. Então era um lugar muito grande, muito lindo, cheio de toda espécie de frutas, de árvores, de plantas, de animais pacíficos, né? Era um lugar maravilhoso que Deus deu de presente para Adão e Eva. Isso porque desde o início Deus sempre planejou que o ser humano mantivesse contato com a natureza. E por que Deus gosta que o homem mantenha contato com a natureza? Porque quando a gente entra em contato com a natureza, a gente percebe, inevitavelmente, que existe alguém por trás do que existe, por trás de tudo que existe. Para pensar, imagina a cena de uma linda cachoeira descendo, derramando suas águas ali em um rio, em um lago. É uma cena muito linda. Imagina uma colmeia, né? Uma colmeia de abelhas, ali com aquele mel, toda bem feita, milimetricamente construída. Olha a vida que existe em um bebê ainda feto dentro da barriga de uma mãe. Como é possível?
e quando ele nasce está com todos os seus órgãos ali no lugar, a formação, a cabeça, braços, pernas, em uma miniatura. Como Deus é perfeito em tudo que ele criou. Olha uma flor se abrindo, como ela abre, fecha, como os animais vêm, polinizam ela. É tudo muito bem organizado, estruturado. É bem verdade que hoje em dia as coisas não são mais perfeitas como Deus criou, mas quando nós entramos em contato com a natureza, hoje ainda nós conseguimos perceber a mão de alguém que desenhou todas essas coisas, o nosso Deus. Então Deus deu esse presente maravilhoso para Adão e Eva, que foi o jardim do Éden, né? Mas nós vamos seguir aqui à frente e vamos chegar na nossa última pergunta. Sob que condição Adão e Eva viveriam eternamente no jardim do Éden? Deus deu uma condição para que eles vivessem eternamente ali. E que condição foi essa? Lá em Gênesis 2, versos 16 a 17, a Bíblia nos diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu tudo de bom que ele podia, ele fez, ele construiu, ele criou para o ser humano. Ele só pediu uma coisa em troca, uma prova de obediência. Ele disse assim: olha, estou dando todas as árvores do jardim e vocês podem comer de todas elas. Somente dessa, que se chama árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês comam. Somente essa. Podem comer de todas as outras, inclusive da árvore da vida, que era outra árvore muito especial que havia lá no jardim e que promovia a vida eterna para eles. Não que o poder estivesse na árvore, mas em Deus que a tinha criado. E agora então Deus põe essa prova para Adão e Eva. Eles só precisavam fazer isso. Deus então agora mostra para eles: olha, Adão, Eva, essa árvore aqui não comam dela. Se vocês comerem, vocês morrerão. Isso é certo. Deus é bem enfático: vocês certamente morrerão. Mas, infelizmente, talvez muitos conhecem a história, nós conhecemos a história, Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus. E isso deu origem a todo o mal, o início, né, da origem de todo o mal que existe hoje no mundo. E nós veremos isso com mais detalhes amanhã. Mas, às vezes, será que nós não estamos agindo de maneira igual a Adão? A gente critica, né? Porque isso era só uma árvore, só uma fruta, por que foram comer e tal? Mas será que muitas vezes Deus não nos tem cercado de oportunidades para nós seguirmos Deus, para termos coisas boas em nossa vida? E parece que sempre a gente vai atrás daquilo que Deus pediu para que a gente não fizesse. Então, muitas vezes nós criticamos Adão e Eva, mas será que muitas vezes não estamos agindo de maneira igual? Será que muitas vezes não estamos querendo só aquilo que Deus nos proibiu? E tudo aquilo que Deus deu, que é tão valioso, tão precioso, nós estamos simplesmente desprezando? Essa é uma reflexão para mim e para você. Eram duas árvores antagônicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Adão e Eva, eles pensavam que conhecer o bem eles já conheciam, mas eles pensaram que conhecer o mal seria algo bom. Mal sabiam eles o quanto conhecer o mal seria uma coisa muito ruim. Infelizmente, eles optaram não pela árvore da vida, mas pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitas coisas ruins aconteceram. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Eu quero trazer você de volta a tudo que Deus criou. Deus criou tudo perfeito, perfeito, sem nenhuma sombra de mal, sem nada de ruim. Mas, infelizmente, o ser humano acabou distorcendo as coisas. Mas eu quero convidar você hoje, então, a primeiro recapitular tudo que a gente estudou. A gente viu que, antes de ser criada, a terra era sem forma e vazia. Deus foi quem fez tudo via a existência. Estavam presentes lá na criação Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A gente viu o que aconteceu em cada um dos dias da criação. Vimos que Deus criou o planeta em 6 dias literais e no 7º ele descansou, dando início a um ciclo semanal que se repete até hoje, né? Não existe nada na natureza que marque o ciclo semanal. Não existe nenhum fenômeno atmosférico que marque o início e o final da semana.
Pelo contrário, é um ciclo que só tem origem na criação. Deus determinou um ciclo de 7 dias. E assim até hoje nós temos repetido esse ciclo. Começa no domingo, vai até o sábado, o 7º dia. Quando termina o sábado, começa de novo o domingo e inicia uma nova semana. A gente viu também que Deus fez o homem do pó da terra e a mulher ele fez da costela de Adão, né? E ali então ele juntou, uniu aquele primeiro par, instituiu ali o casamento, né? Que de acordo com a instituição de Deus, ele deve ser um casamento heterossexual, como disse a palavra, deve ser monogâmico, apenas um homem para apenas uma mulher. Infelizmente a gente tem visto isso de forma totalmente distorcida na sociedade, né? É um homem querendo ter várias mulheres, é uma mulher querendo ter vários homens, mas a gente percebe que Deus criou um homem para uma mulher. E a gente viu também que o casamento Deus criou para ser eterno, vitalício. Mas, infelizmente, Satanás ele tem tentado acabar com as famílias, porque ele sabe que quando ele mancha a honra da família, ele está manchando a honra do Criador da família. Então, Deus, ele fez muitas coisas boas. Fez tudo perfeito na criação, inclusive a família e o casamento. Mas a gente viu também que Deus, além de criar tudo isso para o ser humano, ele deu um jardim maravilhoso para que eles pudessem habitar. E lá eles tinham de tudo que eles precisassem. Eles só não deviam comer de uma das árvores do jardim. Mas, infelizmente, eles comeram, como a gente vai ver amanhã. Mas Deus, ele sempre tem um plano de saída. Ele sempre tem um plano. Mesmo quando o homem desobedeceu a ele, ele já tinha um plano. E a gente vai descobrir que plano é esse amanhã. Tá bom? Mas antes, eu quero convidar você hoje, a tomar uma decisão. Você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criaram tudo que existe. Outra coisa, você crê no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais? Você crê nisso também? Você quer conhecer mais a respeito desse Deus Criador? Espero que aí onde você está me assistindo, você esteja dizendo sim para cada uma dessas perguntas. Que essa seja realmente a sua decisão hoje. Queridos, eu volto a dizer, para Jesus, a própria palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele reconheceu a criação como sendo não uma fábula ilusória, como muitos dizem, mas uma realidade. Quando ele disse assim, olha, vocês não ouviram que lá no princípio Deus fez homem e mulher e os uniu? Portanto, o que Deus uniu não separe o homem? Essas foram palavras de Jesus lá no livro de Mateus. Jesus reconheceu o relato da criação como sendo algo verídico, literal. E ele te convida hoje a crer nesse Deus Criador, a crer que Deus foi o autor da vida. Se nós respiramos esse ar agora, é porque Deus um dia soprou em nós o fôlego de vida. E o meu convite para você hoje é: aceite. Aceite esse Deus Criador. Aceite que o universo foi criado pelas 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto nós ouvimos essa música, eu quero convidar você a refletir sobre isso. E tome a decisão de aceitar a Deus como seu Criador. E se você for à natureza algum dia, lembre-se de olhar em cada detalhe da natureza o design inteligente do Criador. Como ele moldou, como ele criou. Está nas ondas do mar, está nas aves do céu, está nas estrelas, numa criança brincando. Em todo canto para onde a gente olhar, existem os traços de um Deus Criador, um Deus pintor, um Deus poeta. E que você possa, ao ter contato com todas essas coisas, lembrar-se de que também você, um dia, veio à existência pelo poder do nosso Deus. Ouça essa música então com muita atenção.
floresta, cachoeiras soando como grande orquestra, as lágrimas orvalho desenhadas em uma rocha, a lua iluminando uma estrada de terra, o gosto açucarado de um favo de mel, amanhecer pintado em tom pastel. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? A grandiosidade de uma montanha, o trabalho árduo em um formigueiro, um arco-íris rasgando o céu cinzento, dunas esculpidas pelo sopro do vento, o sol se escondendo no horizonte distante, poesia existente em um nascimento, a brisa balançando uma rede na varanda, os sons de crianças brincando de ciranda. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar? Como duvidar? Como duvidar? Estamos de volta, queridos, e nós estamos de volta, então, para fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar você para a gente, se possível, for fechar os seus olhos para que nós possamos falar, então, com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus e amantíssimo Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor trouxe tudo à existência, inclusive a nossa vida. E nós queremos Te rogar, Pai, dá-nos fé cada dia mais para crer na Tua criação e que possamos crer no que diz a Tua palavra, Senhor. Muitas pessoas hoje esqueceram de Ti, esqueceram da Tua palavra, mas nós estamos aqui porque nós queremos, Senhor, que tudo que a Tua palavra diz e nos ensina seja uma realidade em nossa vida. Nós rogamos, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor esteja com cada pessoa que está acompanhando esse estudo, que a sua família seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, a sua casa, o seu casamento, se for casado, Pai. Que você possa atuar com poder sobre a vida de cada um aqui. Essa é a minha oração, em nome dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, queridos, este foi o nosso estudo de hoje. Amanhã não perca, porque nós descobriremos o que deu errado. Se Deus fez tudo perfeito, o que deu errado no meio do caminho? Qual foi a origem do mal? Então não perca, eu convido você para estar conosco amanhã em mais um estudo da nossa série, Ouvindo
a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Que bom que nós estivemos juntos nesse estudo. Aprendemos bem mais sobre quem criou todo o universo e quem criou a você e a mim. Não é legal a gente saber que temos um Deus que é criador de todas as coisas? Esse estudo deve ter sido muito importante para você, porque você talvez tenha conseguido responder a perguntas que você tinha e que ainda não tinha obtido a resposta. E assim eu convido para você estar conosco no próximo programa, no próximo vídeo, aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, você pode escrever no chat ou pode também entrar em contato conosco pelo número do WhatsApp que vai estar aparecendo aqui para você. Obrigado por estar conosco e fiquem atentos até o próximo capítulo.